uma mãe que tem uma dúvida, e essa é uma dúvida muito comum. O filho dela tem 12 anos, entrando na puberdade. Eu não entendi quando ela descreve, olha, ele entrou precocemente. Não tem precoce. Precocemente é quando é antes de 9 anos e meio, 10 anos, aí é bem precoce. Mas 12 anos, você está começando aí de um ano para cá a mostrar, não é? O corpo fazendo as suas ebulições hormonais. O estirão é comum, dona Arlete. Mas quando a senhora diz, olha, e agora ele tem um autismo moderado para severo e ele entrou agora no mundo das convulsões. Começou a apresentar convulsão, mais agitação, etc. Dona Arlete, é comum. Principalmente em vários podcasts. Um ou outro já vem explicando isso. Inclusive, hoje ainda já gravei atendendo a uma outra mãe, uma outra avó de menino com autismo. Eu procurei até a senhora, deu uma olhadinha também num podcast recente, quando eu falo sobre alimentação, quando eu descrevo um pouco os cuidados, inclusive depois com o possível uso de megavitamina, etc, etc. Ali já vai ajudar a senhora um pouquinho. Mas para os outros seguidores interessados nesse tema, eu vou mais uma vez reforçar o que eu já publiquei em outros podcasts. Primeiramente, a maioria da população com autismo é de moderado para severo. As pessoas com autismo leve parecem não perfazerem a maioria do mundo autista. A não ser que entremos no DSM-5, onde eu permito claramente não poder concordar com a forma como constituíram, e olha que eu sou seguidor do DSM desde quando era aí no 2, lá 30, quase 40 anos atrás. E sempre segui. E o DSM-5 trouxe algumas posições sobre uma influência muito forte de duas grandes organizações, a indústria farmacêutica e posição política norte-americana. E como cientista, eu não tenho religião, eu não tenho oposição política, ciência ela tem que ser pura. Pura no sentido que você não se deve influenciar por crendices ou por emoções. Definir o fato como ele é. Porque qual que é, na verdade, a função do cientista? Não é descrever o mundo como ele gostaria que o mundo fosse. Isso é romance. E é válido, e é permitido, e é democrático. Eu querer descrever o mundo como eu gostaria que ele fosse. Outra coisa, e essa é a função do cientista, do pesquisador. A função não é descrever o mundo como pegar uma minúscula parte desse mundo e vasculhar e pesquisar em diversas situações, diversas épocas, com diversas culturas, diversas raças, fenômenos comportamentais e descrevê-los e não interpretá-los, descrevê-los como ele se dá. Esse é que é o ponto central. Quem estuda, por exemplo, quem estuda análise do comportamento, vai perceber que nós não temos gurus. Mesmo quando nós falamos de Pavlov, quando nós nos referimos a Skinner, a Watson, a Thorndike, agora os atuais, Ivar Lovaas, Aaron Beck e outros, nós vamos perceber que nenhum deles descobriu uma teoria, desenvolveu uma teoria. Esses pesquisadores simplesmente, ao longo de experimentos, nesse nosso caso de humanos, em diversas situações, e nesse nosso caso mais específico ainda do autismo, e descreveram o funcionamento de um episódio. Então nós não temos gurus que inventaram, ninguém inventou teoria. Então isso é importante primeiro explicar para vocês entenderem onde eu quero chegar para atender a esta mãe Arlete. E aí nós vimos observando que como o mundo do autismo, em sua maioria, percentualmente, ele é composto de autismo de moderado para severo, significa, dona Arlete,
que esses meninos e meninas, essas pessoas com autismo, na maioria absoluta, acima de 70%, vão trazer consigo uma comorbidade. E eu já tenho um podcast falando autismo e comorbidade. Ou seja, são outros transtornos associados ali. Alguns deles, as comorbidades, podem ser tão grandes e tão invasivas, que elas estão até em primeiro plano do diagnóstico diferencial. Por exemplo, nós vamos encontrar alguns meninos, eu estou cuidando de um em Santa Catarina, agora, das últimas semanas, em que ele tem Down e tem o autismo. E eu estou ainda vasculhando que tudo está indicando que o autismo dele é secundário. Então vem primeiro o Down, onde os sintomas de Down são mais invasivos e um autismo associado. Mas nós podemos ter pessoas com autismo primário e um retardo do desenvolvimento neuropsicomotor ou uma síndrome de Down secundária. E quem estuda, quem trabalha na clínica, na área da saúde mental, penso eu defendo a posição de que a gente precisa estudar. A gente precisa vasculhar, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial. Porque a depender do diagnóstico diferencial é que a gente pode prescrever uma conduta ou várias condutas. E aí, dona Arlete, para poder atender a senhora mais precisamente com o seu filho, neste grupo em que seu filho está, da forma como a senhora descreveu os sintomas dele, quadros convulsivos são comuns. Não é todo mundo, a maioria, mas são comuns. Tem literatura que vão dizer de 13% a 16% e tem literatura que vão descrever 23% a 27% das pessoas com autismo de moderado para severo vão apresentar quadros convulsivos. Isso vai depender dos graus de acometimento, tanto do tipo de convulsão que ele está fazendo, generalizada ou focal, crônicas e tônicas ou não, parciais, etc, etc. Assim como do autismo dele. Por isso que é bom a senhora procurar nesse caso e ter um bom neurologista ali acompanhando o seu filho. Principalmente se ele estuda, se ele entende bem de eletrocefalograma, portanto, se ele for um estudioso de epilepsias. Não é? Portanto, esse é o primeiro passo que a senhora tem que dar. E aí, claro, quando sai a adolescência, isso é comum em qualquer humano, não é só em meninos com autismo, a fase do estirão é a tal da fase do pavio curto. Então vão aparecer também, dona Arlete, baixo limiar de frustração, qualquer pequena frustração está chutando balde. Aí se for autista, não é se for autista, em vez de agredir outrem, quer dizer, outras pessoas, pode até fazer agressões, mas às vezes são autolesivos, vão começar a se morder, a se bater, a puxar cabelo, bater com a cabeça na parede. Ou seja, eles vão apresentar alguma topografia de comportamentos autolesivos. Assim como maior ansiedade, insônia. Então é quando, por exemplo, a medida de primeira linha para casos um pouco mais complicados, primeiramente tem que ser farmacológico. Então a senhora tem que procurar o seu médico de confiança na busca de tentar conter esses excessos comportamentais e junto com um profissional que entenda de análise do comportamento, que estuda a análise do comportamento, estruturar uma vida diária mais organizada, portanto, instalar uma rotina de vida diária, cuidado com o meio ambiente dentro de casa, inclusive nessa época de pandemia, cuidado, a maioria desses meninos tem hiperacusia, portanto hipersensibilidade acústica, então mantenha a sua casa, não como a igreja católica, na hora da bênção fica todo mundo caladinho, não é tudo pisando em ovos não, mas menos som dentro de casa, se está ouvindo uma música mais baixo, se tiverem mais pessoas ali, menos movimento. Nós não vamos montar dentro de casa um cemitério, dona Arlete, mas o que eu estou propondo é organizar um pouco essa família, essa casa. E outra, isso não é bom só para o seu filho, não, isso é bom para todo mundo, até para a senhora. Ter um sono regular, horário para dormir, horário para acordar, não é? Ter uma alimentação regular. E aí, para isso, eu lhe proponho ouvir o outro podcast quando eu falo sobre alimentação.
Então, olha, cuidado com gritarias, com músicas altas, com muitos movimentos. À noite, quando vai preparar para dormir, fale menos, fale mais devagar, frases mais curtas. A senhora sabe que, inclusive, se eu começar a falar agora bem devagar, desta forma, se tiver alguém me assistindo de noite, depois de um dia extenso de trabalho, daqui a pouquinho já vai começar a ficar, porque eu posso induzir o sono. Então, se a senhora tem que levar, deve levar, está na hora de levar o seu filho ao ritual do sono. Diminua a falação, encurte as frases. Em vez de falar aquelas frases compridas, meu filho, agora está na hora, vai tomar seu banho, vai escovar o dente, bota o pijama e vai para a cama. Caramba, não faça isso. Comando por comando, curta as frases, passo a passo. Determinado também, não é? Filhinho, você vai escovar o dente? Não vai dar. Filho, agora está na hora de escovar dentes. Treine isso, dona Lete. E claro, não obtendo resultados satisfatórios. Inclusive, vendo a minha outra mensagem, a outra publicação sobre alimentação, etc. Então, busque sim a ajuda de um neuropediatra. Nesse caso é mais mesmo neurologia, até por causa das convulsões do seu filho. E aí estude com ele, procure um médico que estuda epilepsia, que saiba disso e que entenda um pouco de autismo. Talvez a senhora vai ficar em boas mãos.